Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura da Bíblia e estamos no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. A escolha dos 7. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de língua grega começaram a queixar-se dos fiéis de língua hebraica. Os de língua grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nos abandonemos à pregação da palavra de Deus para servirmos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para que lhes confiemos essa tarefa. Deste modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Escolheram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, de Antioquia, um prosélito. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Prisão de Estevão. Entretanto, a palavra de Deus crescia e o número dos discípulos se multiplicava consideravelmente em Jerusalém. Também um grande grupo de sacerdotes judeus aderiu à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da sinagoga, chamada dos libertos, junto com alguns judeus de Cirene e de Alexandria, e outros da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Não conseguiram, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Subornaram então uns indivíduos que disseram: Ouvimos este homem falar blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Deste modo incitaram o povo, os anciões e os escribas. Estes prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos afirmar que esse Jesus Nazareno vai destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram o seu rosto como o rosto de um anjo.
Então, mais uma vez aqui, é, a gente percebe sobre a arte da oração, né? Onde é possível dar, né, para um grupo de pessoas a mesma experiência sensitiva e alimentar esse grupo com essa experiência a ponto de alguns desse grupo se sentir o efeito e perceber que esse é o sentimento adequado, né? A vida ela é cheia de sentimentos, mas quando a gente organiza o estado do sentimento, né? Assim como foi falado aqui que o Estevão foi visto que ele era cheio do Espírito, né? Quer dizer, ele conseguia falar, né? Ou seja, alimentar as pessoas com essa sensação. Pessoas olhavam para Estevão e pensavam: como ele consegue ter essa sensação e servir essa sensação? Como ele se prepara para isso? O que ele faz? E o Estevão, ele, de alguma forma, ele mostrava que ele apenas seguia Deus, né? Na sua capacidade de transmitir informações daquela época, né? Só que, né, mais uma vez, né, esse Deus que Estevão perseguia sobre o Evangelho de Jesus Cristo, né? Adotado por ele, as pessoas, né, daquela comunidade se sentiam ameaçadas, né? O poder, né, se sentia ameaçado, uma vez que esse Estevão, esse ser, começava a pregar coisas que não admitiam, né, sobre aquela comunidade, não eram o ponto-chave, né, daquilo que eles praticavam. E aí mudar a prática pode ser assustador, pode ser arriscado, né? Imagina, a gente está acostumado a plantar de um jeito a nossa aliança e esperar desse jeito a felicidade da comunhão entre os povos, né? Que reside aqui e espera daqui já há muitos tempos, né? Se a gente mudar isso por causa do Estevão, por causa da sua oração, por causa da sua crença, da sua fé, isso pode ser ruim. Mas Estevão explicava bem e alguns acreditavam. Assim, cara, Estevão, talvez você tenha razão, talvez seja muito melhor desse jeito. Só que outros se sentiam ameaçados, falando: não, esse homem tá doido. Ele tá querendo ir contra o Deus do Moisés, o Deus do sei lá o quê. E aí tem esse passe, né? E aí buscaram, né, entregar o Estevão, denunciá-lo, né, para as autoridades que sobre né, esse medo, né, essa interrogação, essa falta de coragem que alguns tiveram.
O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes nós estamos presos na forma que a gente convive, na forma que aparentemente se está, né? Sentindo. Aí chega um belo sentimento e às vezes a gente até o sente como uma beleza profunda, uma coisa muito grande, algo tão bom. Mas às vezes a gente não consegue admitir que é bom. Às vezes a gente tem medo de dizer, nossa, isso é bom, vale a pena. Às vezes a gente tem medo de se desapegar dos nossos costumes. E eu falo isso com propriedade, talvez mencionando até mesmo a própria igreja. Uma igreja que deveria saber da onde vem e por que poderia mudar, uma vez que o próprio evangelho fala diversas vezes sobre essa mudança relacionada à comunhão com Jesus Cristo e com o amor do Pai, né, o seguindo. Às vezes as tradições nos deixam fracassando no passado. Talvez o passado se fixe na propriedade de desenvolver as matérias, mas com o pé lá no passado. Sem coragem para abandonar esse pé no passado e o colocá-lo para se equilibrar no presente como deverias ser. Esse nosso presente, com esse pé no passado, faz com que a gente fique alvo de caídas, alvo de quedas. A gente fica concessivamente, a gente fica se sentindo ameaçado, se sentindo desconfiado, em perigo, devido às perpetuações que relatos entregam. Acontece que o presente, a luz que incide agora, é a mesma luz que incidiu há milhares de anos atrás. No entanto, a relação com a luz, que é a mesma que se incide, mudou. Mudou por causa das relações de bem. E eu falo até mesmo pelo verbo de Jesus Cristo na coincidência ao longo dessa relação com o tempo passando, né? No sentido da nossa performance relacionada a essa memória que o tempo permite acessar. Né? Desenvolvendo instantes. Ok? Então, o texto ele é claro, né? Ele nos ensina que o presente ele tem a sua inteligência, a sua informação para lermos sobre o benefício
de estar nesse universo e, né, se informando sobre esse formato novo que é ler. Agora, se convivemos com o texto atual, mas ao lermos pensamos naquilo que se escreve ou que se escreveu há muitos anos atrás, muito provavelmente a gente vai cair em insegurança. A gente vai ficar refém, né? A gente vai ficar dependente de ferramentas, utilitários, upgrades no sentido de prestar segurança sobre essa dependência que nos é olhar para o passado de uma forma dependente. Acontece que tudo que aconteceu no passado está em presença no presente. No entanto, o olhar que se tem das relações devem ser presentes. Então, o ser humano, ele precisa de atualização, reforma, ele precisa de desenvolver melhorias no que pode ser de si para com o mundo. Então, se ele consegue desenvolver informações, ele consegue comunicar, ele deve ser ouvido, assim como Jesus Cristo era. Só que o problema é que aonde a gente vai falar para ser ouvido? O problema é que a religião, ela manda falar no escuro, no particular com Deus. Mas isso atualmente não funciona. Ah, tá vendo como as pessoas querem insistir nessa função? Que elas trazem consigo lá do passado? Não existe uma receita que deve ser mantida lá do passado até hoje, com as mesmas formas, com os mesmos ingredientes, com a mesma oratória. Não! A gente precisa de crer no presente, crer na gestação que nós formamos, na reunião que nós podemos desenvolver, na inovação pronunciada para nossa salvação, sem esperar que Jesus Cristo fale um Pai Nosso como falou há milhares de anos, como se ele dissesse preservar esse Pai Nosso. Na verdade, ele queria que aprendêssemos a fazer o nosso Pai, a falar o nosso Pai Nosso. Mas qual seria o nosso Pai Nosso presente, que denunciaria, que chamaria todos de verdade para a fé que hoje buscas, para a resolução dos problemas que hoje já temos, como desigualdade socioeconômica, como falta de emprego, como
preocupações financeiras, essa relação com o capitalismo que antes não tinha, essa dependência, essa doença, esse impulso, esse medo de ser visto, essa vergonha que é atual. Por que rezamos o Pai Nosso antigo e não podemos ter como filhos de Deus, né? Nem no momento em que nos reunirmos e estarmos presentes e desenvolvemos. Por que não o fazemos? Por que não o estimulamos? Será que somos burros? Precisamos dizer sempre que somos menores que Jesus, mesmo buscando imitá-lo de alguma forma? Aí é que tá a loucura do homem, a insanidade. Ele quer viver dobrando o tempo, manobrando o tempo, dizendo que está no passado e no futuro, a partir de hipérboles, onde dados e matemática lhes dão a certeza para se colocar em ação. Só que essa religião, esse sacrifício, essa loucura, é justamente o maior erro da nossa história, do nosso relacionamento de prazer. Uma vez que somos beneficiados pelo sentimento e conseguimos produzir sentimentos sempre que nos colocamos para a organização, pensando na melhor possibilidade de atender a esse sentimento, como arrumar a casa, como mudar alguma coisa de lugar, esperando experimentar para ver se há ali um conhecimento, uma experiência, uma salvação, a solução. Mas e aí? Por que nós não estamos fazendo isso com as nossas vidas atualmente? Para reduzir os trânsitos, para podermos viver em lugares melhores, para podermos ter experiências melhores. Por que estamos cobrando por aquilo que deveria ser uma arrumação de casa? O que seria bem para todos? Por que cobramos isso? Por que formatamos uma burocracia, um medo previsto na lei, um trauma de a minha casa é a minha vida, ela é valiosa, se eu perder a minha casa, eu não aceito outra casa. Por que a gente vira esse germe, essa raiz, se Deus nos fez livres? Por que a gente psicologicamente funda a raiz como se isso fosse segurança para o espírito? Por que não somos corajosos como Jesus foi para enfrentar qualquer deserto, qualquer terreno, qualquer graças de Deus? Então, por que eu vejo as pessoas por aí sem comunicação, sem estratégia, sem opinião, sem pensar, sem desenvolver, sem falar, vamos arrumar, quem quer trocar comigo, vamos experimentar. Para mim seria melhor eu morar aqui porque é mais perto do meu trabalho, mas enquanto eu estiver aqui pode ser meu. Por que tem um valor diferente? Por que a gente zela por esse valor diferente? Se somos filhos, se somos irmãos, se queremos o bem um para o outro, por que deformamos as coisas como se apropriássemos delas e instalássemos falsas ou psicológicas dependências delas, como se isso fosse a nossa cura, como se esse fosse o nosso sono, esse fosse o prazer, esse fosse o nosso sonho realizado? A nossa raiz naquele quadradinho, naquela casinha,
naquele carrinho, naquele empreguinho. Que loucura! Imagine só no passado, se a pessoa falasse: ah, eu vou plantar arroz, eu só vou plantar arroz. O emprego dela é só plantar arroz. Não, ué. Ela vai plantar tudo que tiver que plantar, ela vai carregar o que tiver que carregar, ela vai fazer o que tiver que fazer. Essa é a salvação. E agora essa gestão de prediletismo, de precisões de dados e dificuldades, toda essa mediação das coisas fez um inferno de descontrolados, né? Incapacitados, de julgados. Aquele que foi feito para ser perfeito para tudo, e aquilo que foi feito para todos, hoje é procurado ser assistido, ser admitido só se a condicional for a melhor possível dentro das ofertas e demandas. Que isso? Que negociação mais longe de amor, mais longe do ser humano, da crença? Como é que você fala em igreja, em acreditar uns nos outros, paz de Cristo, comunhão, e depois você fala de negociação que vença o melhor? Que loucura! Que abnegação daquilo que procuras, daquilo que ajoelhas, daquilo que pedes. Que falha é essa? Por que a comunicação não está funcionando? Por que as pessoas não querem? Por que esse medo é exaltado? Por que exaltam esse medo? Por que dizem corajosamente que não? E a gente deveria cortar esse medo. A gente é muito bobo. A gente cria a falsa ilusão de pertencimento das coisas e isso nos enterra. Isso nos mata. Isso nos deixa a desejar. Nos faz incomunicáveis, sem entendimento. A gente não consegue construir razão porque não existe razão para viver do jeito que vivemos. Trancafiados nos valores humanos, esperando que alguém nos compre. Enquanto poderíamos estar fazendo negociações para a paz, estamos dizendo que o nosso vale mais do que o outro e assim viveremos até que o valor que o nosso vale seja atendido. Mas que bosta! Que pregação diabólica! Que Satanás! Que capitalismo soberbo! Que proteção às coisas fúteis, materiais! Que falta de amor! Que falta de comunicação com o irmão! Que falta de gestão! Como isso pode ser bom? Como viver nessa realidade pode ser presente se a gente está mais com o pé no passado ou com o pé no futuro? Se no presente eu não tenho para onde correr, com que pai ou com que mãe, socialmente falando, eu vou dizer? E aí vão dizer: fala com Deus, vai no escurinho, fala com ele, fala baixinho, ele te escuta. Que caralho, rapaz. Que bosta. Você sabe que isso é um atraso. Eu quero que vocês me escutem, vocês, meus irmãos.
nós nos escutemos, nós nos organizemos e constantemente, dia após dia, essa é a nossa salvação, é a experiência, é o sentimento, é o amor, é a possibilidade de fazer o bem diariamente, é poder colocar as coisas no lugar certo. É poder explicar que existe um lugar certo. Porque é de experiência e sensação. A gente não deve prender nada. Se prender a nada. E aí você vê as pessoas presas, amedrontadas. Sabe o quê? Acusando os irmãos que vêm com o Evangelho de Jesus Cristo, para que eles sejam presos. Logo os irmãos que chegam com a oração, dotados do Espírito Santo, devem ser presos, porque eles vão mudar a ordem. Eles vão nos obrigar a sair daqui. Eles vão falar que não é nosso, isso aqui. Que isso, gente? Que isso? Costumes, cultura, arte, qualquer banda de consideração psicológica, esses tesouros da realidade, dos conhecimentos e manobras de conhecimento e tudo, não devem ser levados tão a sério assim. Nós somos aquilo que faz acontecer esse presente. A gente não pode ficar à mercê do que já foi feito, pois eram soluções passageiras, momentâneas, de agentes em realidade buscando urgir-se, né? Em um modelo novo de amor, num modelo de negociação. Não é questão de aprender a aceitar, é questão de criar mecanismos para que a gente possa organizar de fato a nossa vida social de uma maneira que a gente possa chegar a um grau compatível a todos, onde nenhum fale que está errado, onde nós concordemos. Pois esperar de governo, se a gente pode ser esse governo juntos, se a gente tem mecanismos para isso, se a gente pode decidir o que deve ou não fazer, se nossos filhos, nossos irmãos, a partir do amor nosso, irão à luta, vão fazer acontecer, ou se o que tiver que ser feito, se tiver que parar de usar ou usar mais, faremos e gerenciaremos e nos dobraremos ao verdadeiro Cristo, ao verdadeiro Deus que nos dá essa possibilidade, e não a imagens e as suas voltas no tempo, as suas fantasias de quantitativo de prática, de fiel. Pois ser fiel não é você ficar trazendo o passado para o presente. Ser fiel é estar mantendo o sentimento coligado com a realidade, com a vida. Se mantendo em equilíbrio. Fazendo o máximo possível para experiência. Você acha que Deus vai colher você assim? Ou ele vai colher você de várias formas? Você vai esperar Deus. Deus já colheu você assim.
Aí amanhã tem que colher você assim de novo? É isso que você vai servir para Deus? Então todo dia Deus tem que colher você do jeito que você tá aí. Você não pode organizar, não pode mudar nada do lugar. Tem que ser assim, pronto, acabou. Isso vai manter Deus no lugar dele. Isso é a obra. Então é assim. É assim que a gente gosta. Que isso, gente? Que falta de cuidado. Que falta de zelo. Que falta de coragem produzida. Que compulsória. Por que não mexem no texto, na oração? Por que não mexem na casa? Por que não mexem em si? Por que esse medo todo? Né? Por que instalam esse medo todo? Cara, se tiver que ir para o inferno, que vamos! Que vá! Não precisa ter esse medo todo de buscar melhorias, de buscar o conjunto da vontade. Porque quando você não oferece a oração, você só repete oração, você não sabe qual é a vontade. Às vezes as pessoas ficam isentas de dizer qual é a verdadeira vontade delas para o presente que Papai do Céu pode dar. Às vezes elas ficam à mercê da alienação de ficar voltando na vontade. E a indústria, ela sabe disso. A minha vontade é ser como Jesus, a minha vontade é ser famoso, a minha vontade é ser rico, é ser reconhecido, se ficar no livro da história, a minha vontade é essa. Que isso, cara? Então você já está mapeado. Já conhecem o caminho seu, pois criaram esse efeito. Cara, que isso, né? Você tem um território, mas você não precisa de andar pela mesma terra. Todo dia você pode andar em uma terra nova. Todo dia a terra há de renascer, assim como todo dia o sol há de suspender a escuridão. O sentimento deve reflorescer, reerguer-se, mas nós temos movimentos para isso. Nós temos armas. Deveríamos nos unir para a graça. E a graça é sentimento. Mas não é manter um sentimento. É estar desenvolvendo o sentimento, né? Não quer dizer, não é você manter o mesmo sentimento, mas experimentar dos sentidos, né? Pois aí sim você estará vivendo e não apenas maquinamente gestado pela relação que você tem com a área organizada. Não, você não deve se prender à organização, pois existe existe uma forma de nos encontrarmos unidos, né? Só que se não cogitarmos, né, esse encontro no sentido de trabalhar esse poder, a gente vai ficar sempre sendo guiado pelo poder daquele que é considerado zelador, daquele que é considerado
é, como se diz, responsável pela organização. Só que o problema é que quando uma pessoa ou uma organização é responsável por algo, ela sente muito medo. E eu não desejo isso para ninguém. Porque ela não faz, não desce, não acontece. Ela só diz que vai fazer. Ela se mantém dizendo que vai fazer, mas não acontece porque o medo não deixa. Então nós deveríamos nos unir para que as coisas realmente aconteçam. Por exemplo, para que você possa descobrir tudo em qualquer lugar que você esteja. Para que você tenha formas de, se for o caminho para você, ir sem que ninguém lhe afronte, sem que ninguém lhe arme medo. Mesmo que você vá para a morte, que você vá. Eu não tô sendo sarcástico, não. É que às vezes não é questão de ir para a morte, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas ele não está preparado, acidente, isso e aquilo. Não, a gente não pode se guiar por orações contrárias. A gente deve ser a favor do nosso ser em presente. Pois assim se constrói o amor. Sem isso jamais veremos o amor. Sem isso jamais um filho amará a sua mãe. Aliás, ele nem a perdoará por tê-lo colocado em vida e não deixado ele viver. Encontrar o amor. Então, é isso que a gente precisa. Esse é o remédio para nós. Esse é o sustento que precisamos. Isso é o texto que é a informação que queremos ler. É esse espetáculo, essa experiência. Se eu decidir trabalhar, estudar alguma coisa, isso e aquilo, que haja os caminhos abertos e que eu não tenha que ir para algum lugar, rezar baixinho para isso, para que eu possa olhar nos seus olhos, erguer a minha face e mostrar que eu sou filho de Deus e eu posso. Eis aqui o Filho do Senhor, que o caminho seja feito e que todos se abrem para esse caminho, que não exista, custa R$2.000, custa 20 mil, que não exista isso, essa fronteira de valor. A gente está falando de vida, não de divisões, fronteiras capitalistas. Não, que não haja isso. Que haja amor, confiança, partidas para a vitória, partidas para o conhecimento. E que haja isso em abundância. Que todos preguem e estejam para isso. Assim, você verá que não falta nada para ninguém. Que ninguém é melhor do que o outro. Que ninguém pode mais que o outro. Que ninguém é mais inteligente, mais científico, mais certo que o outro. Que todos têm a sua certeza no meio do caminho. Pois essa é a vida no presente de Deus. Quando a gente vive nesse presente do Deus do cristianismo, do qual iteram aí, a gente não vive. A gente repete o que dizem que é viver. Eu saio de casa
para fazer a mesma coisa todo dia, para passar nas mesmas ruas com pessoas que me julgam em estados de doenças e que se dizem fertilizadas porque amadureceram e aprenderam a viver naquele estado de vitória. Ou seja, aceitaram. Aceitaram o quê? Que escolha você teve? O que você aceitou? Para mim somos nesse sentido derrotados. Poderíamos estar vendo o brilho do céu todo dia à noite juntos e com cada um com a sua oração mais linda do que a outra. Poderíamos estar com o coração batendo, amando-nos, vibrando-nos diariamente, sem necessidade de um sair mais vitorioso que o outro, apenas por estarmos juntos, jogando, divertindo. Mas o capitalismo não deixa. A sua fortuna não deixa. As suas decisões não deixam. Seus segredos não deixam. Isso é mais importante do que essa realidade. Aliás, isso é impossível. Como fazer isso? Como tem medo? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Isso é uma utopia. E aí, aquele que acredita em Deus fala que é uma utopia. Fala que a gente deve ser assim mesmo. Que as mãos que fizeram, né, a união das matérias para um benefício, as mãos que nos levam a reformar-nos, a renascermos, a darmos a luz, a graça. Como podem prendê-las? Como elas podem buscar o pecado? Como elas podem ser julgadas como maus, uma vez que elas nasceram para o bem? Talvez isso seja o protesto meu. Eu protesto, meritíssimo. Não é possível, né, que todo esse fracasso noticiado das mãos perfeitas não sejam o suficiente para a gente abandonar esse sistema, capitalismo, esse tipo de gestão política. Não é possível que a união dos povos não possa encontrar de fato a evidência a partir da experiência. A gente não precisa de contratar empresas para fazer a supervisão e encontrar. Nós somos capazes. Nós somos gratos para isso. Esse seria o nosso dever. Mas e assim poderíamos colher e cultivar, né, o estado do plano de habitação, onde todos podem ser beneficiados de forma equivalente, né? E não esperar de uma sorte por aí. Uma sorte na prova, uma sorte na escola, na sala de aula,
no educador, no isso, naquilo, e viver com essa sorte. E muitos dizem que é Deus que tá ali, né? Deus não tá, não é que né, Deus tá ali, não é Ele que faz o bem. Para de mentir para as pessoas. Que paz é essa, né? Não faz um trem desse, não. Para com isso. Ah, tem que fechar o olhinho, tem que... Ah, para com isso, cara. Você tem que abrir mais o olho, abrir mais a boca. Né? Né? Nós precisamos disso. Não devemos nos render a esse falso poder. O poder de estar esperando a vinda de Deus. O poder de ser humilde. O poder de esperar o profissional. O poder de esperar aqueles que ganham para isso nos atender. Não. A gente não pode esperar, a gente está no presente. Quem espera é o futuro. Somos o presente, não esperamos. Entende isso? Entende? Entenda isso para sermos felizes, sermos bons viventes, né? Sabermos para que possamos saber qual é o nosso lugar, né? Onde ajudaremos, né? Para que todos possam ajudar, para que as pessoas não trabalhem pensando em aposentadoria. Credo, que absurdo. Você para a hora que você quiser, mano. Você volta a hora que você quiser. Larga disso. Liberdade não é valor financeiro, é oferta de experiência e vida. Isso é muito maior do que ter dinheiro para pagar. Que coisa feia, que lixo, que show, não, que poluição, né? Que poluição desnecessária. Que modo desumano que o ser assumiu para si. Que vergonha. Agora o ser humano tem que mentir por aí para sair fazendo alguma coisa, ou até tem que ficar sem, para que outros tenham em abundância. E aí? Você vai lá na igreja e agradece porque você tem abundância e o outro ficou sem graças à sua abundância? É isso que você faz? Não, Deus que sabe o que está fazendo. Que cala a boca. Que Deus sabe o que está fazendo. Toma vergonha na sua cara. Enquanto você está com abundância, o outro está com falta. Deus, para com isso. Acorda. Sai dessa alienação. Para de carregar esse fracasso de ser cúmplice dessa sujeira, dessa poluição. Irmão e irmã, nós devemos abandonar isso, né? Estamos lendo a Bíblia e vemos isso. Aliás, vê quem quer ver, né? Que é igual o texto fala, né? Uns sentem o Espírito Santo, uns sentem a verdade, o possível. Sentem que isso é o direito, é aquilo que Jesus quis. O Espírito Santo, ele quer voar. Ele quer mostrar a luz de todos. Quer apresentar a Deus a todos. Quer que todos tenham o brilho. Para que o brilho emane em todos. Mas aí vem aqueles que querem manter alguns nos escuros.
e dizem: aquele profeta, aquele Estevão ali, ele está pregando sobre Jesus Cristo, deve ser preso, ele é contra o nosso Deus, o Deus que nós formamos para manter-nos à luz apenas em nós. Ó teatro, ó holofote, ó personagem principal, ó abuso de poder, ó sabedoria sobre o abuso, ó controle. Se não soubermos ser um, não saberemos o caminho. Não andaremos no caminho. Não viveremos o presente. Na verdade, a gente nem vive na realidade em que Deus, o verdadeiro Deus, criou. A gente vive na realidade de uma forma cômica, comercial, né? Na realidade em que o Deus do cristianismo fundou. Ou qualquer outro Deus que é elevado aos apelos de deformatação comunitária. Pois Deus não faz deformação comunitária. Deus é a formação comum entre nós. Ele não desenvolve históricos para que nós nos aprofundemos em históricos. Isso é falsos deuses, falsas realidades, no sentido da alienação que causas. Então, que possamos saber que tudo que o ser humano vive, fez e pensa, existe algo muito superior, inclusive o Deus que o ser humano pensa. Porque o ser humano é dotado de um erro popular. O erro de buscar ter autoridade sobre tudo. É um erro, né? Na verdade, a gente deve nos unir para desenvolver uma autoridade comum a tudo que nós acessamos. Imagine você, nós ajudamos a construir várias coisas, mas nós não temos acesso porque somos julgados. E aí uns falam que nós não ajudamos. Foi só umas pessoas que ajudaram. Mas aí depois ela fala lá na igreja que nossos irmãos, nós somos irmãos delas e que estamos todos ajudando a todo mundo e que precisamos de, loucura. É coisa louca demais. Nossos antepassados criaram a luz, aí elas estão usando a luz. Criaram a luz, não, criaram a energia. Várias invenções. Aí todo mundo tá usando essas invenções. Aí a pessoa ela vai lá e fala que não ajudou, né? Que ela merece, né? Que nós não temos acesso às coisas porque não ajudamos, não fizemos. Caraca, mano. Não fizemos nossa parte? Como assim, cara? Que parte? Né? Então, o próprio governo ele tem inúmeros erros em relação a isso. Na verdade, o governo ele se faz de uma forma muito errada.
Não existe representante. Nós deveríamos ser essa presença. Não representantes. Nós deveríamos ser a presença em governo, né? Apresentar-se governante para tudo, né? Pois saberíamos assim tomar as decisões que são retratadas como o amor. Quando todos amarem, quando todos governarem, poderemos viver, né? Poderíamos viver com um governo. Agora, enquanto todos não governam, como viveremos? Na ilusão? Como pode ser escolhido toda essa falta de acessibilidade para as pessoas? Como ousas dizer sobre tudo que existe e não dar acesso a tudo que existe? Que voz é essa que fala aos irmãos de forma soberba, de forma escrota? Não seríamos bons se não seríamos fortes se acabássemos com essa praga, com esse tipo de anfetamina, esse tipo de dependência. Pois é. Então, por que não o fazemos? Então, mãos à obras, né? O culpado se desocupará e precisaremos fazer essa reforma, né? Não existe representante para nós. O que existe é o presente em organização. E dentro dessa organização, devemos decidir. Só que devemos ter comunicação em linha dessa decisão. Precisamos de uma página onde todos com seus perfis possam dizer sobre tudo, emitir opiniões e formar embasamentos sobre essas opiniões para podermos de fato vivermos em um mundo melhor, um mundo para todos, no sentido da globalização. Que a nossa opinião como indivíduo possa valer quando entendermos que a emitiremos sobre um peso que realmente é uma votação. Pois a votação que atua para escolher representantes parece mais uma piada. Talvez até seja. Eu quero governar, eu quero emitir opinião em tudo que me é interessante emitir. Eu quero ter, dentro do possível, escala para poder ir e vir para tudo aquilo que tenho condições de argumentar ao favor meu e de todos
sobre o amor que me é possível, né? Sobre a, a casa de Deus, que é o mundo. E eu sei que tem muitos irmãos meus espalhados pelo mundo que querem esse meu benefício, querem esse meu bem, querem estar comigo e nos amarmos. Mas enquanto a gente fica nessa de que não temos poder, temos que juntar dinheiro, a gente só perde. Não aprende nada, não sente nada, só fica na mesma bolha, sempre pensando na hora da morte. Nunca pensando no conhecimento de amanhã, no passeio de amanhã, no amor de amanhã. E a vida se torna uma mera escravidão. Como se eu estivesse preso num corpo. Deus não fez a gente para estar nesse sentido. É o Deus do cristianismo e toda essa organização social embasada nele que nos fez, assim, presos em casas, obedecendo mães e pais, nesse sentido. Só mantendo uma construção, uma costura datada para nos manter nessa esfera de 365 dias já assistidos e configurados e medializados há anos. Que ofensa ao poder de Deus, que ofensa ao mundo, que ofensa ao evangelho dos encontros, das falas, das trocas, das mudanças de lugares, dos afetos, da salvação. É uma ofensa tamanha. E eu sei que eu não estou falando bobagem. Eu sei que tem muita gente que se sente presa em uma escravidão, servindo a sei lá o que, a esposa, a filho, servindo a essa ao município, ao sei lá o que, a pedaço de terra, a empresas, a escolhas, as ideias, a manutenção da realidade que se vê rica e beneficiada por isso. Cara, então passa fome então para você aprender que você é forte. Caramba, só. Se desprende dessa necessidade de ter carro, de ter casa, portão elétrico, energia. Se desprende disso então, se essa é a sua salvação para você ver o paraíso. Você abriria a mão de toda essa supérflua forma de argumentar a sua razão para encontrar o paraíso? Ou você manteria esses argumentos? Não, a gente precisa de manter o trabalho aqui, a empresa e tudo, tal, dirigir ali, fazer isso, aquilo, produzir isso para gerar riqueza, aquilo, e para ter isso, e sempre ter isso e aquilo. Uma máquina de sempre ter. Teme não ter. E isso é o medo. Isso é a prisão do homem. Né? E se você se desconectasse disso tudo e se conectasse com o paraíso, o qual tanto e tantas pregam, você escolheria qual seria o seu voto?
na hora que você vai na igreja, né? Naquela cerimônia, você diz que quer o paraíso. Mas na hora que te falam sobre o paraíso, você fala assim: ah, não, mas isso aí. Não, 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 isso não, pode deixar. Não é mesmo? Então é mais ou menos assim. É mais ou menos assim que as coisas são, né? Talvez a gente precisa de, às vezes, é, abrir mão de alguma coisa para ter outra, né? Você tem que abrir mão de alguma coisa para ter outra. Às vezes o governo ou a vida ela precisa de abrir mão, né, da superficialidade de acessos possíveis, né, de benefícios, né, de valores financeiros capitalistas para que todos tenham aquilo que se chama de capital, ou todos tenham partida, para que a partilha seja de fato verdade, porque todos têm, todos são vivos. Assim como na natureza, todos têm condição de atacar. Se vai sobreviver ou não, aí é a forma do ataque. Falando de caça, né? Animais de caça. Então pensa bem. Eu não sou a favor do governo. Eu não sou a favor dessa realização de instalar as pessoas em essas convenções de julgamentos e pontos e históricos e secretarias disso e daquilo. Eu sou a favor da vida em abundância, das mãos a obras, de que todos possam ser bons para isso. Porque às vezes a pessoa vira e fala assim: ele é autista, não deixa ele não. Ah, esse é meio doente, não deixa. Cala a boca. Cala a boca. Todos têm. Para com esse, esses relatos, esses históricos. Apenas faça acontecer como Jesus o fez. Seja esse milagre, acredite no milagre. Não fique prendendo as pessoas nessa incorporação de diagnóstico e acendendo as velas diagnosticais, de velas de cerimoniais psicológicos, né? A gente precisa abandonar essa estratégia de domesticação e, e arte do ser para sermos o que fomos feitos para ser, né? O que? Amor, né? Só isso, amor. O resto tudo se organiza na medida em que somos dados como livres para nos apresentar como organizados, como organizadores, né? É o que a gente precisa. Então eu poderia me apresentar para essa organização, para aquela outra, e seria recebido para a organização, né? Simples assim. Vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui.